o infectologista pediatra, Dr. Igor Araújo, que atua em unidades da rede pública e privada de Feira de Santana, falando sobre a importância da vacinação de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Inclusive, como falamos agora há pouco, nessa madrugada, a primeira remessa das doses da vacina infantil da Pfizer contra a Covid, a primeira leva chegou ao Brasil. Doutor Igor, bom dia, prazer tê-lo aqui no nosso Bom Dia Feira. Bom dia, Dilson, Fernando, Ana Paula, a todos os ouvintes, todos do estúdio aqui. Atualmente, doutor Igor, a maioria dos atendimentos é para crianças com sintomas H3N2. E qual a realidade em relação à Covid? Dilson, a gente tem visto também na prática o aumento dos casos de Covid em crianças, né? As festividades de final de ano, nós vimos as aglomerações que voltaram, em certo ponto até entendível, né? Havia uma redução dos casos realmente, com toda a sua cautela, e aí o adulto ele começou a novamente trazer o vírus do Covid para o meio onde ele vive. Sem falar que as crianças também estavam saindo, né? Quem convive em condomínio e tem uma área comum, estavam vendo as crianças brincando, isso eram ótimos. O retorno das aulas, então, tudo aconteceu na medida que tinha que acontecer de fato, mas ao mesmo tempo a gente viu o aumento desses casos de Covid também em crianças. Alguns pacientes que eu acompanho, tanto os pais testaram positivo, quanto as crianças também com sintomatologia testando positivo. Então hoje a gente pega uma criança com sintoma gripal, não tem como a gente afirmar, tá tendo surto não vou dizer, tá tendo uma endemia aí de casos de influenza, né? Então é gripe. Não, pode ser Covid. Tivemos uma polêmica muito grande que o próprio governo federal não se manifestava a favor, o ministro da Saúde seguindo também a mesma posição do presidente, mas afinal de contas reconheceram que é necessário. Falou-se até que não tinha tido mortes no Brasil, não se conhecia, mas uma estatística mostrou, por outro lado, que cerca de 300 crianças no Brasil já morreram de Covid. Falsa ou verdadeira essa informação? Dilson, na verdade, a quantidade de mortes foram um pouquinho maior, né? Se eu não me engano, foram 35 mil casos de criança, né? Eu não sei te dizer se essa informação que você me passou é específica para 5 a 11 anos, né? Eu fiz alguns levantamentos ontem, até para a gente se preparar, porque são tantas informações. Foram 35 mil casos de criança, isso, ou seja, menores de 18 anos, de doença cometida, 2.500 mortes. Assim, só se a gente for analisar, para cada 1 milhão, a gente teve 400 mortes em crianças. Isso considerando também acima dos 11. Acima dos 11. Quer dizer, colocando todas as crianças, menores de 18 anos. Essa estatística que nós acompanhamos teria sido entre crianças de 5 a 11, que 300, cerca de 300 crianças tinham sido vitimados, falecidos. Agora, qual é a diferença então dessa vacina de criança e de adulto? Que diferencial ela tem? Tem alguns detalhezinhos mínimos. A dose da criança ela é praticamente um terço da dose do adulto. Toda vez que a gente tem um estudo em crianças, analisa-se sempre uma dose menor, por acreditar que a criança tem uma facilidade por uma imunogenicidade, que é uma facilidade dela criar anticorpos. Então, um adulto muitas vezes precisa de doses maiores para produzir esses anticorpos por mais tempo. Então, a criança não, ela muitas vezes com pouca dose, ela consegue uma pouca quantidade, ela consegue produzir por mais tempo e uma proteção adequada. Então, é um terço da dose. Os efeitos adversos são parecidos, eles colocam em relação tanto ao adolescente quanto ao do adulto. O maior temor dos pais, né, que a gente ouve, que a gente conversa com alguns colegas, é unânime, são os casos de miocardite em crianças. E esses efeitos adversos em crianças, ela chega a ser menor do que o que foi acontecido em adolescente. Teve uma publicação recente do Boletim Brasileiro da quantidade de miocardites, de MISC, né, de síndrome inflamatória multissistêmica em adolescentes, e houve uma publicação recente de um estudo agora dizendo que a quantidade de miocardites em adolescentes pela vacina foi 1 a cada 100 mil. Em crianças nos Estados Unidos, dos 8 milhões, foi 1 a cada 1 milhão. Então, em crianças, também houve essa redução,
E a doença causa, isso é importante a gente falar para os pais que estão nos ouvindo, a doença por si só, ela causa muito mais a miocardite do que a própria vacina. Agora, o fato das crianças serem, em geral, assintomáticas, não é? O que é que pode isso contribuir para essa disseminação, mesmo com a vacinação? O que a gente tem hoje é que realmente as crianças elas são menos agressivas, né? Tendem a ser menos hospitalizadas, sintomas mais leves, a maioria até assintomáticas, sem sintomas nenhum, internações e mortes menores do que o adulto. Isso não tem como a gente discutir. Ao mesmo tempo, quando a gente vai para o nosso mundo pediátrico, essas mortes e essas internações geram preocupações para uma família inteira. Então, quando você tem um público-alvo que pode ser mais fácil a contaminação pelas variantes, né? Toda vez que eu tenho uma variante, eu tenho uma facilidade de pessoas que estão suscetíveis a um acometimento maior. Então, nossas crianças hoje estão nesse grupo. Com a Ômicron, tudo é novidade ainda, provavelmente, e tem um estudo na Inglaterra mostrando isso, que houve um aumento dos casos de internações em crianças. A mesma coisa nos Estados Unidos. Praticamente 90% dessas internações têm sido em crianças não vacinadas. Lá já é possível falar isso porque lá as crianças já estão sendo vacinadas já há algum tempo na nossa frente. Então, pode ser que a criança com a Ômicron, mesmo ela sendo menos transmissível, a criança pode ter um potencial fator aí na sociedade de transmissibilidade para outras pessoas, essas outras pessoas mesmo vacinadas ou não. Falou-se muito, até tempos atrás, de que poderia ser a partir dos 3 anos. Depois fixou-se a faixa etária de 5. Por que não antes dos 5? Eles estão estudando abaixo de 5 anos ser um décimo da dose. Que aí você reduz mais os efeitos adversos, é a intenção deles, pelo que eu li e acredito que seja essa a intenção deles. E aí você dando 1/3 da dose, você diminui os efeitos adversos, que é a grande preocupação de muitos pais, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Então eles provavelmente devem ter feito um estudo e viram que 4, 3 anos de idade, uma dose menor, ela protege e tem menos efeito adverso. Então vamos liberar dos 5 aos 11. Foi assim que foi instituído o estudo, né? A gente chama estudo de fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E provavelmente foi o que a empresa, a Pfizer, que é a vacina que vai ser utilizada aqui no nosso país, deve ter colocado como a melhor possível, pensando, eu acredito, muito mais nisso, proteção e reações. Já se comprovou algum caso da flurona em crianças nessa faixa etária? Eu desconheço. E não me assustará se encontrar. Os casos de reinfecção e co-infecção, reinfecção é a infecção do mesmo vírus e co-infecção, 2 vírus ao mesmo tempo. Sempre foi comum. Qualquer paciente internado, a gente percebia que às vezes o paciente estava saindo do sintomatologia, voltava a fazer febre, voltava a ter um sintoma gripal, ou você percebia que tinha. Só que antigamente a gente não testava tanto quanto a gente tem testes hoje, tão fáceis quanto a gente tem. Então, assim, não é esse temor todo que a população começa a ter. Dois vírus, muitas vezes, eles vão até competir entre eles por aquele indivíduo do que somar, né? É algo que a gente tem que ter cautela, eu acho que tudo parte para a gente ter que estudar, mas pelo menos assim, de conhecimento mesmo, eu desconheço se a gente já isolou mesmo em criança com infecção aqui. Feira de Santana tem estatísticas sobre casos de crianças com Covid, doutor Igor? Tem, tanto lá no Hospital da Criança, né? Todo hospital, toda UPA que sente e que interna qualquer criança ou que admite qualquer criança, o ideal é fazer essa notificação. Eu não vou saber dados de cabeça, eu não levantei aqui de feira de específico, eu levantei mais Bahia e Brasil, mas temos sim, tudo passa via CESAB e tudo via LACEN, né? Tipo, no Hospital Estadual da Criança e no Hospital Municipal Inácia Pinto, todo paciente que é coletado, suspeita de sintoma gripal, a gente coleta exame e esse é enviado para o Laboratório Central do Estado, Salvador. E aí, toda vez que eu suspeito, eu tenho que notificar. Então, existe notificação de quantos são possíveis doentes, quando sai o resultado, quantos são confirmados. A gente tem a confirmação laboratorial, a gente tem a confirmação que a gente chama de epidemiologia. Você tem outras pessoas que testaram positiva no mesmo ambiente. Aquela criança que começou com sintomas, ela fecha um diagnóstico, mas dados mesmo eu vou ficar te devendo. O que é mais fácil? É o adulto contaminar a criança ou vice-versa? O adulto contaminar a criança. Quanto maior, mais transmissível. Isso, inclusive, no mundo pediátrico. Por isso,
eu acredito, que é um dos motivos da vacinação você ir diminuindo por faixa etária. Um adolescente ele vai transmitir muito mais que uma criança vai transmitir muito mais que um bebê. Agora, em termos de qualidade de vacina, né? Que está se falando muito agora nas vacinas da Pfizer, e hoje já não se valoriza muito a vacina inicial, que foi a Coronavac. Isso, de fato, tem essa influência? Tem essa é melhor, essa não é? Dilson, a gente costuma dizer que quando a vacina funciona, ela é boa, né? Então, assim, Coronavac, a da Oxford, Pfizer, Moderna, são vacinas que são utilizadas mundialmente e protegem. Mas se a gente for comparar uma com a outra, realmente a vacina da Moderna, que não é utilizada aqui no Brasil, e a da Pfizer, ela vem com uma metodologia científica totalmente diferente, né? Eles utilizam RNA e eles vieram realmente para revolucionar o mundo de vacinas. Talvez a gente estejamos vivos para ver, né, evoluções de vacinas para outras doenças, como infecção por estafilococos, quem sabe HIV. É a torcida de todo médico, eu acho que de toda a população. Então, eu acho que quando tem coisa que a tecnologia traz de positividade, soma. Mas realmente, entre colegas, a gente fala assim, a metodologia da Pfizer e da Moderna veio para revolucionar as vacinas. A Fiocruz anuncia que já tem a tecnologia 100% brasileira. É confiável? Se a gente for levar em consideração que a mesma metodologia que é utilizada pela Coronavac, né, eles trouxeram só o material, né, que era exportado, que era importado da China. Primeiro que a Fiocruz, eu acho que não tem como a gente discutir e a confiança que a Fiocruz tem, né, e confiando na Coronavac, mostrando a resposta que ela deu, eu confiaria. Esse período de uma dose para outra vai ser o mesmo de adulto para criança? Sim. Começaram-se com aumento de doses, né, do intervalo de dose, eles foram reduzindo isso. Atualmente são de 8 semanas. E a criança também, a previsão é que vai ser de 8 semanas. Agora, só acredita, doutor Igor, que com essa variante agora que nós temos da Ômicron, já tivemos a Delta, agora a Ômicron. Isso vai ser uma coisa que se tornará um ciclo? Com certeza. Do mesmo jeito que nós aprendemos a conviver com a gripe, com a influenza, né, H1N1, H3N2, influenza B, eu acredito muito, eu acho que todo mundo espera que eu esteja errado, mas eu acredito muito que o vírus ele vai sair de uma pandemia para uma endemia, uma coisa comum do nosso dia a dia. E quando a gente fala disso, que se você perceber, você citou aí Delta e a Ômicron. Todas essas duas têm mostrado pra gente que elas são mais transmissíveis do que agressivas. Isso pra gente é bom. Isso vai estar mostrando, somado à vacinação, que o vírus está perdendo a força. O vírus ele não está conseguindo mais fazer a agressividade que ele tinha há 2 anos atrás. Então, quanto mais transmissível, de certa forma, é melhor. Isso tem algo a ver com aquilo que chama imunidade de rebanho? Diria que muito mais pela vacina. A imunidade de rebanho, a pessoa quando tem a doença, ela tende a ter anticorpos melhores e mais protetores. A gente acredita que tende a ser mais duradouro. Mas a vacina, você evita uma hospitalização, você evita uma dor, né, um sofrimento para uma família, você evita UTIs e enfermarias, hospitais cheios. Então você evita a dor e você protege. Você ter a doença daí sim você produzir anticorpos e se proteger, você tem um risco muito maior do que você tomar a vacina. A possibilidade, por exemplo, das pessoas que tomaram rigorosamente as vacinas da gripe. No caso era H1N1, não é? Agora chegamos a H3N2, mas no meu caso, por exemplo, que eu tomei a vacina da gripe e também tomei como é que chama? A pneumococo. Pneumococo. Isso tem alguma forma de contribuir para evitar a contaminação da Covid? Não, assim, uma das possibilidades que acreditava, por que as crianças não desenvolviam tantos sintomas, né, ou transmitiam muito pouco? Uma das suspeitas e uma das hipóteses era realmente a criança, ela recebe no primeiro ano de vida, e Fernandinho sabe muito bem, praticamente todo mês recebe vacinação. Então, assim, será que essa criança, por todo mês estar recebendo vacinas, ela está com o sistema imune muito mais em alerta e ela não desenvolver tantos sintomas, ou seja, uma reação cruzada de proteção,
Em adulto a gente não tem tanto isso documentado, pelo menos eu desconheço. E só lembrando que a vacina de influenza que a gente toma no SUS, ela também protege contra H3N2, não essa variante agora, ela é tríplice viral, então ela é H1N1, H3N2, influenza B. A particular, no setor público, no particular, ela tem um segundo tipo de influenza B, ela é tetraviral, mas não protege contra essa H3N2 que a gente está vendo agora, que está circulando entre a gente, que é uma variante da H3N2, que os colegas colocaram como H3N2 Darwin. Mas será que ela faz uma proteção cruzada? Nós temos vistos, e aí assim, não tenho estudos para poder estar passando para vocês, mas na prática a gente percebe que aquela pessoa que foi vacinada e teve realmente isolado o H3N2, tiveram sintomas mais tranquilos. Será que fez uma reação cruzada por ser primos, vamos assim dizer? Talvez. Agora, o complicado hoje é para as famílias que têm criança com como se proteger e vice-versa, né? Quais os cuidados mais necessários para essa situação, embora a gente saiba como o distanciamento, enfim, mas é difícil lidar com criança. Os pais têm que cuidar da criança. A informação é a mesma, né? Desde o início da pandemia, o uso de álcool em gel, o uso de máscaras, tentar ao máximo o distanciamento social. Quando a gente tem contato com essas outras pessoas, está sempre usando a máscara, a lavagem das mãos. Claro que é totalmente diferente a gente falar isso para uma criança de 5 anos de idade e uma criança de 3 anos de idade, né? Às vezes uma criança de 2 anos. Uma criança de 4, 5 anos, ela já consegue compreender mais fácil do que uma criança de 2. Uma criança de 4 anos, muitas vezes você coloca a máscara nela, ela aceita, ela fica com. Uma criança de 2 anos, 1 ano não. Então, realmente a preocupação dos pais, ela sempre é nessas crianças menores de 2 anos de idade, que você tem que tentar, policiar essa criança ao máximo, né? Você tem que estar ali podando, vendo o que é que ela está fazendo. A facilidade de levar objeto para a boca é muito mais fácil. A criança de 4 anos, eu diria que é mais fácil você estar conversando e organizando o dia a dia dela. A criança de 2 anos, dificilmente, até obedecer, ela é um pouquinho mais difícil de obedecer do que uma criança de 4 anos. Fernando, que tem também criança de menos de 2 anos, né? Quer fazer uma pergunta também? Pois meu Pedrinho lá com 1 ano e 10 meses, e aí a minha preocupação, certamente é a preocupação de muitos pais nesse momento, que é a questão da volta às aulas, né? Mês que vem as crianças voltam às aulas e a gente tem esse cenário que a gente está acompanhando aí. Como é que o senhor, como pediatra, como infectologista, encara essa situação, né? O quanto que isso pode causar algum tipo de impacto nas infecções, né? As crianças voltando às aulas e, por consequência, tendo contato direto umas com as outras, e o que é orientado, né? O que é que você, como profissional, orienta tanto aos pais como às escolas nesse momento? A famosa gripe já existia no nosso meio antes do Covid, e as crianças iam gripadas para as escolas. Te confesso que é a pergunta mais comum que eu tenho recebido no consultório desde que eu voltei de férias. Tive uma semaninha de férias aí, voltei essa semana, e aí toda pergunta, todos os pais que já têm idade que o filho vão para a escola e aí, doutor, levo para a escola ou não levo, por causa desse aumento dos casos. Eu tenho passado muito, Fernando, que por mais que a gente saiba, e quando a gente fala sobre vacinas, a gente entra nos casos de hospitalizações e mortes de crianças, né, mostrando que é impactante, é importante, mas se a gente for comparar realmente com o lado adulto, nos dá uma tranquilidade de que realmente, como se fosse 0,4% de óbitos, né? Então, a porcentagem de gravidade e tudo mais, isso nos deixa um pouquinho mais tranquilo. Eu falo que o ideal é que cada um procure essa unidade escolar, seja ela metodologia de creche, de escolinha, colônia de férias, a própria escola mesmo. Procure saber o que é que essa escola está preconizando, né? Se essa criança começar a ter sintomas no momento das atividades escolares, o que é que vai ser colocado em prática? Esse responsável vai ter que buscar essa criança. Os professores têm que estar preparados também para poder lidar com essa situação. O distanciamento, né, dentro das salinhas de aula, uso de máscara naquelas crianças que têm possibilidade, o uso do álcool em gel ou de alguma facilidade que você tenha de lavagem das mãos, acho que são os pontos principais. Mas eu falo muito mais isso, procure, converse diretamente com essas escolas, vejam o que é que elas estão colocando para vocês pais. Primeiro tem que sentir confiança, e depois vocês pais também entendam isso, né? Aquele pai que perceber, que acha que isso vai ser um risco maior,
quer esperar, eu não vejo, e aí realmente eu estou colocando minha opinião, não vejo problema, mas assim, a gente sabe o impacto social que nós tivemos com o atraso das aulas, né, nos anos de 2020 e 2021. Eu diria que para a criança foi muito mais um atraso social, psicológico, do que realmente um acometimento pulmonar pela Covid, de internações e tudo mais. Não é fácil. Eu acho que com o tempo isso vai até nos deixando mais amadurecidos. Uma coisa é eu falar da volta às aulas hoje em janeiro, dia 13. Outra coisa é eu falar início de fevereiro, que provavelmente a gente espera que essa curva de casos aí esteja caindo. E eu acredito muito que em fevereiro vai dar uma tranquilidade mais pra gente botar. E aí, no seu caso, criancinhas menores de 2 anos de idade, que não tem aquela coisa de uso de máscaras, porque realmente não é preconizado. É uma criança, tem um estudo italiano, eu guardo essa informação porque me assustou realmente. Uma criança leva a mão ao rosto mais ou menos 20 a 25 vezes por 1 hora. Nossa. Então você imagina você colocar uma máscara numa criança dessa idade. Primeiro, os riscos dela de sufocamento, de ela não conseguir te falar, e sem falar o risco dela estar levando mais a mão ao rosto. Então você está, em vez de você estar protegendo, você está levando mais agressividade para ela do que realmente proteção. Essa idade eu acho que a gente precisa de ter mais pessoas observando essas crianças. São crianças que levam mais a mão à boca, são crianças que levam mais a mão ao rosto. Então eu diria que essa instituição tem que passar bem mais confiança do que uma criança de 8 anos de idade, que você confia na instituição e confia no seu filho. Uma criança de 2 anos de idade, você confia no seu filho, sim, mas será que ele vai realmente entender 100% do que você está passando para ele? Então, aquela criança que botou alguma coisa na boca e ela largou, a professora vai ter que estar ali pegando aquele objeto e guardando, higienizando, para deixar fácil para uma outra criança também manipular. E nos deixa um pouco mais tranquilos só a gente lembrar que a transmissibilidade do vírus, do Covid, por objetos, ela é muito menor do que o da gripe. Então isso também não dá uma tranquilidade. Não é à toa que hoje a gente não fala mais aquela recomendação de chegar em casa, pega os produtos de casa, limpe tudo, porque o FDA já mostrou isso pra gente. Uma coisa curiosa também, a gente conversava em outro momento, você me falava sobre a questão da quantidade de viroses que uma criança tem ao longo, né, da infância dela, sobretudo a partir do momento que ela entra em idade escolar. Obviamente que a pandemia deixou todo mundo assustado e qualquer doença que se tem já se acende o sinal de alerta, qualquer coisa que se tem acende esse sinal de alerta. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, justamente por conta desse período de volta às aulas, porque tem algumas viroses, algumas doenças que me parece que são comuns mesmo, né? Que chegam a ser quase inevitáveis a criança ter. Já era algo que deixava os consultórios de pediatria cheios, né? Eu até brinco com os pais, falo assim, vocês acham que o infectologista ganhava dinheiro antes do Covid? Como? A gente precisava sobreviver, né? Brincadeirinha, mas só para uma estatística, uma criança de creche, né, escola, ela vai ter mais ou menos 10 a 14 episódios de infecções no ano. Se você for pessimista e contar as 14 infecções, nós temos 12 meses no ano e a conta não está batendo. Vai ter mês que ele vai ter mais de uma infecção. E os pais ficam desesperados e o Covid, eu percebi que o Covid intensificou isso. Então, antes do Covid, um sintoma gripal, pelo menos a minha realidade, eu fiz a minha residência no Rio de Janeiro, os pacientes, eles sabiam, muitas vezes, de já lidar com aquela situação. É febre, vamos observar e tudo mais. Eu tenho percebido uma intensidade maior de preocupação dos pais depois do Covid, apesar do Covid ser menos agressivo em crianças novamente. Mas assim, é preocupante preocupante pelos pais, né? E aí quando você fala que eles brincam de ping-pong, brinca do passo ou repassa, né? A criança na escolinha é aquela coisa, a criança ela precisa socializar para crescer, para se desenvolver, isso é importantíssimo. Então elas se abraçam, elas brincam uma com a outra, pegam um objeto. E antigamente uma criança puxava a chupeta da outra e botava na boca e brincava, trocava de chupeta na creche, isso era comum da gente se ver. Hoje em dia é uma preocupação enorme, né? Hoje em dia está ali você tentar ao máximo evitar essa troca de informações. Quem é baiano, eu digo baiano porque é muito mais na nossa região, tinha aquela casa que você tinha um copo só para a família inteira. E hoje em dia cada um tem o seu próprio copo, né? Então, eu acho que as coisas vão acontecendo para a gente poder evoluir.
Mas é importante a gente falar dos pais realmente, das infecções que vão acontecer. E a gente tem que só ter esse cuidado de quando a gente realmente ficar preocupado dessas crianças ficarem agravadas ou não. E que a maioria vai ser sintomas leves, né? Sem sombra de dúvidas, as maiores infecções que acontecem são as respiratórias. O vírus da gripe, não só o influenza, nós temos outros, sistema respiratório, parainfluenza, rinovírus. Ele circula durante todo o ano. Então, é muito comum a gente ver que a criança ela vai ter muito mais sintomatologia gripal. Doutor, é a criança que não para de lambicar. É o dia todo com o nariz correndo, saiu de uma infecção agora, voltou a ter. E vai ser disso aí. A gente costuma dizer que a curva é decrescente. Uma criança de 1 ano que entra na escola, ela vai aumentar a quantidade de infecções. Uma criança de 5 anos, ela tende a ter muito menos infecção do que a criança de 1 ano de idade. Uma criança de 7, 8 anos também. Então eu brinco com os pais que espera até os 5 anos. Ah, doutor, quando é que melhora? Depois de 5 melhora. Melhora mesmo. Doutor Igor, foi bom falar com o senhor. Está esclarecido realmente que esse é um momento muito importante, porque está nessa campanha de vacinação de crianças. Muitos pais com dúvidas, muita gente com medo até, e outros mais confiantes nesse processo de vacinação. De modo que a gente fica feliz com a sua presença aqui. E algo mais que o senhor queira falar, fique à vontade aqui no nosso Bom Dia Feira. Te agradeço, Dilson, Ana Paula, Fernandinho. Eu só queria finalizar, Dilson, assim, né? Quem me conhece sabe que a gente dá opinião quando tem que dar opinião, mas eu tinha um professor meu que falava assim: se você acha, devolva nos achados e perdidos, porque nós profissionais de saúde, nós temos que ter embasamento, nós temos que ter estudos, ler e trazer o que é que o estudo está nos mostrando. Então, falando sobre especificamente vacinação nesse público, dados, né? Uma criança, eu trouxe aqui, ó, hospitalização de crianças, né? 2.700 para cada milhão. Mortes, 400 para cada milhão. Efeito adverso que é a miocardite, 1 para cada milhão. A vacina salva vidas, isso tem mostrado pra gente. E aí eu quero que vocês, pais, reflitam se realmente o risco é maior que o benefício, ou o benefício é maior que o risco. Vacina de poliomielite. A poliomielite é uma doença que afeta mais adultos, interna mais adultos, internava, né? Porque a gente tem muito tempo que a gente não vê um caso de poliomielite, graças a Deus, e graças às vacinas. E a incidência em criança era mais ou menos de 1%. E até hoje a gente vacina as crianças e os pais não pensam 2 vezes em vacinar as crianças para essa doença. Porque tem muitos pais que falam assim: ah, mas a incidência na criança é pouca, doutor. Como a poliomielite também é, e a gente pensa em vacinar. Ah, mas os efeitos adversos me preocupam. A vacina pentavalente tem efeitos adversos muito mais agressivos, e não quero que os pais parem de dar a vacina, não é meu intuito aqui. Mas os pais não pensam 2 vezes em fazer a vacina pentavalente aos 2, 4, 6 meses. Então, confie nas entidades que realmente nos dão confiança, FDA, Sociedade Europeia, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, Anvisa, e os números estão aí. Vamos vacinar, que a vacina salva vidas. Ok, obrigado, bom dia de trabalho para o senhor, e sempre aqui o nosso Bom Dia Feira à sua disposição. Agradeço. Bom dia. Conversamos com